Olá, seja bem-vindo novamente aqui no nosso canal, onde a gente fala sobre inteligência artificial e agentes de IA. Hoje a gente vai falar sobre transferência para humano. Parece, gente, uma coisa um pouco controversa, né? A gente tá falando aqui de agentes que vão automatizar o seu trabalho, que vão resolver os seus problemas, mas aqui a gente tá falando para você configurar para um humano assumir a conversa. Como assim? Que papo é esse, cara? É muito simples. Deixa eu te explicar uma coisa. Hoje, dia 14 de abril de 2025, a tecnologia que a gente tem disponível, a IA generativa a qual temos acesso, ela ainda comete alguns erros. Ou então, muitas vezes, ela não está 100% informada de todos os cenários e casos que podem acontecer durante uma interação com um usuário, seja um suporte, seja uma operação mais complexa, como um reembolso, ou alguma outra coisa assim mais pontual, que seja necessário um humano fazer uma análise mais profunda. Nesses casos, é muito indicado e extremamente recomendado que você configure o seu agente para que ele possa transferir a conversa e notificar um humano. Muita gente tem dúvida de como fazer isso dentro do Chatvolt, e hoje eu vou mostrar para você aqui o tanto que isso é simples e fácil de configurar. Bora pra tela! Aqui a gente tem, ó, a tela do Chatvolt, e eu preciso te mostrar uma coisa muito importante aqui antes da gente passar para a configuração de verdade, tá? Dentro da tela de conversas, a gente tem alguns detalhes aqui que são interessantes para você poder ter uma ideia de como que você vai fazer essa transferência, tá? Aqui a gente tem o status, tá? O status da conversa, ela tem três. Ou ela tá não resolvida, ou foi feita uma solicitação humana, ou ela tá resolvida. Além desses status aqui, você consegue filtrar por aqui, ó, não resolvidos, não lidas, humano solicitado e todas as conversas. O que é o cenário ideal para quando você precisa de fazer uma transferência para um humano? Você coloca a conversa no status humano solicitado, e aí você tem duas opções. Você pode manter a sua IA funcionando, porque às vezes, dependendo da situação, faz sentido ela continuar a responder, ou então você simplesmente corta a IA e ela para de responder. Vamos ver direitinho como fazer isso funcionar na prática? Aqui eu tenho um agente de teste, tá? Esse agente aqui, ele está sendo utilizado só para mostrar para vocês como fazer certas configurações. O que você vai fazer, tá? É bem tranquilo, tá? Bem tranquilo. Observe que aqui dentro de ferramentas, ó, cliquei aqui em configurações, ferramentas dentro do Chatvolt. Eu já estou partindo do princípio que seu agente já está pronto, tá? Já fez o prompt e ele já está funcionando direitinho, já está fazendo o atendimento. Mas aí vamos supor que ele precisa ele encontra uma situação que ele não consegue resolver. O que é o indicado para ele fazer? Ele direcionar para um atendimento humano. Tem muita gente que pensa e fica com medo, aliás, dos agentes estarem substituindo os humanos, mas não é por aí, sabe? Os agentes de IA, eles estão aí para facilitar o nosso processo, para tirar da nossa frente aquilo que é repetitivo, aquilo que a gente não precisa de estar fazendo com as nossas próprias mãos e liberando a gente para assuntos mais delicados. Por exemplo, num caso de churn, que é quando o cliente vai tá quase desistindo ali, ó, é o ideal de você encaminhar para um humano para ele poder fazer uma tratativa mais corpo a corpo ali com o usuário e reverter aquela situação. Outro cenário muito comum também é um agente do tipo de SDR, que ele vai fazer toda a parte de qualificação. Na hora que a pessoa estiver pronta para a compra, direciona para o humano só para poder fechar aquele negócio. Como fazemos isso então? Dentro aqui das ferramentas, a gente tem duas opções, tá? A gente pode vir aqui e simplesmente clicar nessa opção de solicitar humano e salvar. Quando a gente faz isso, pronto, já está configurado o direcionamento para humano. Porém, anota isso daí. Essa funcionalidade, ela funciona apenas para esses casos onde o seu agente está em bolha flutuante ou janela de chat ou URL da web. Somente nessas três condições que aquela funcionalidade fica funcional para você. E quando está no WhatsApp? Como que a gente faz? É muito simples, gente. Dentro do Chatvolt, nós temos várias ferramentas disponíveis, todas elas ali para poder você configurar e manipular o seu agente de maneira que fique adequado 100% para o seu negócio. Nesse sentido, então, a gente vem aqui, ó, nesse carinha aqui, ó, ferramenta HTTP, que aqui, na verdade, fica aí a dica, hein, Chatvolt. Isso aqui devia chamar canivete suíço. Tem coisa pra caramba que dá pra fazer aqui, ó. A gente clica aqui em adicionar e agora é só a gente fazer essa configuração. Mas como que ela vai ser feita? Clica aqui em modelos. Quando você clica aqui em modelos, você clica aqui em Chatvolt e aí você tem diversos
templates aqui dentro para poder fazer as configurações do jeito que você achar melhor. Um deles é este daqui, ó. Nesse definição de status da conversa, você consegue definir a conversa para resolver, para estar em um desses status que nós vimos aqui, ó. Não resolvido, solicitação humana e resolvido. E é exatamente isso que a gente precisa. A gente não quer colocar a solicitação humana? Fica aqui, ó. Então é só você clicar aqui, ó, em carregar modelo, e você já tem as opções, ó. Definir o status da conversa. A sua ferramenta vai fazer o quê? Ela vai literalmente alterar o status daquela conversa específica que você está querendo, tá? Mas não, ó, logicamente, né, gente? Não é uma conversa só. Você vai deixar isso dinâmico para qualquer tipo de conversa que tiver acontecendo. E como você vai fazer isso? Primeira coisa, se a gente está falando aqui de solicitação de humano fazer o atendimento, não tem necessidade da gente fazer aqui essa opção, por exemplo, de resolvido. Não tem também necessidade da gente colocar o não resolvido. E simplesmente alterar o status da conversa para solicitação humana. Simples assim. Agora aqui para baixo a gente termina de fazer essa configuração. E olha esse macetinho aqui que eu vou ensinar para você. Aqui você tem o ID da conversa. E quando você clica aqui nesse botãozinho de avançado, ele mostra aqui, ó, Use o Conversation ID. Ou seja, use o ID da conversa. Onde está o ID dessa conversa? Se você olhar aqui dentro das conversas, aqui no cantinho, ó, tem o ID da conversa. Aqui é isso que você vai utilizar. Bem, aqui você consegue o ID da conversa. Vamos voltar lá na configuração. Vou passar aqui o ID da conversa? Sim ou não? Tempo! Não vou colocar o ID da conversa. Por quê? Porque se eu coloco um ID da conversa aqui, ela fica fixa. E aí ele sempre vai colocar a mesma conversa. Isso te atende? Claro que não. Você quer que isso seja dinâmico. Cada conversa haja de uma certa maneira adequada. Nesse caso, então, a gente deixa desse jeitinho aqui, do jeito que tá. Aqui embaixo, no status, que é onde a gente vai definir exatamente o status que a gente quer. O que a gente faz? Clique em avançado. E aí tem os status, que são aqueles mesmos status que estavam aqui, ó, na descrição da sua ferramenta. O que você faz, então? Simplesmente marca fora esses outros dois e deixa o único que você precisa nesse momento, que é o Human Requested, ou humano requisitado. Muita atenção, tá, gente? Muita atenção. Nessa hora, tem que deixar em inglês, tá? Nesse momento aqui precisa, porque internamente, dentro do ChatVolt, ela funciona apenas quando ela está em inglês. Agora aqui embaixo, você tem que colocar para finalizar a sua chave do ChatVolt, tá? Como que você vai fazer isso? Você clica aqui, clica em configurações, chaves de API, e aqui você vai e seleciona a chave que você quer. É só clicar em copiar. E aí, uma vez que você está com a sua chave de API, você vem aqui e cola a chave de API para ela poder funcionar. Agora, você clica aqui em validar a configuração. Quando você clica em validar, você vai precisar de um daqueles IDs de uma conversa. Para quê? Para poder dar certo. Vamos testar? Volta aqui na conversa. E aí você tem aqui, ó, Conversation ID. Você copia esse Conversation ID e você clica aqui em colar. E aí você seleciona o status, que é o único que tem. E clica em testar. Quando você faz isso, ele já automaticamente já deu certo. Você clica em criar e pronto. Já está aqui. Eu vou tirar essa solicitar humana aqui, porque não é o caso dessa conversa, tá? Então, vou salvar. Se você voltar aqui, ó, você vai ver que ela já não está mais aqui no mesmo status que estava antes. Ela não está não resolvida, ela está em solicitação humana. Então, nesse momento, o humano já está ali na fila, já está na fila do humano para atender. Primeiro passo, concluído. Agora, a gente precisa de fazer o quê? De decidir se a IA continua ou não continua funcionando dentro desse fluxo. E agora, gente, é completamente opcional para você, tá? O que você precisa de fazer? Decidir se isso faz ou não sentido para você. Se fizer sentido, o que você vai fazer? Você vai dar mais uma tool, mais uma ferramenta para o seu agente. Você clica aqui novamente em adicionar o canivete suíço, clica aqui de novo. Clica nos modelos e dentro do ChatVolt você consegue selecionar essa última opção aqui, que é o que? Desativar IA. Esse modelo aqui, essa tool,
o que ele faz? Dentro de uma conversa, ele desativa completamente a IA. Porque pensa comigo, se a pessoa, ela tá reclamando de alguma coisa, ela tá resolvendo um problema e ela quer passar para um humano, muitas vezes não faz sentido a IA continuar conversando. Se não faz sentido, desliguemos a IA então. Como fazer? Ó, né? Gostou da ideia? Mesma coisa. Coloca o modelo, não precisa mexer em nada. Na verdade, eu mexo só aqui, ó. Desativar IA. O Conversation ID não é fixo, é variável. E aqui embaixo você deixa o Enable False, que ou seja, vai desligar a sua IA. E aqui embaixo, mais uma vez, você passa a sua chave de API. Colocou aqui a sua chave. Puf. E agora, vamos testar. Mais uma vez, para testar, você precisa do quê? De uma conversa. E tá aqui a conversa. Eu volto aqui, colo a conversa e testei. Sucesso! Já está funcionando. Vou criar. Voltei e agora eu já tenho duas ferramentas disponíveis. O definir status da conversa e o desativar IA. Se você voltar aqui, ó, observe que agora a IA está desligada para essa conversa. É isso, pessoal. É só apenas isso. Agora você deu duas ferramentas do canivete suíço para o seu agente. A primeira, ele coloca na fila dos humanos. A segunda, ele desliga a IA. Acabou o problema. Agora que você fez isso, vamos testar? Oi, quero cancelar. Não funcionou. Por que não funcionou? Por causa de um detalhe importantíssimo. Não se esqueça de ensinar o seu agente como usar as ferramentas. Não basta entregar uma ferramenta para ele. Você precisa de dizer para ele o que fazer com aquela ferramenta. Observe que essa nova conversa que eu abri, ó, ela tá aqui. E ela ainda não tem nada, né? Não aconteceu nada. Agora vai acontecer. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui no modelo. Dentro do prompt, eu vou escrever aqui, ó, hashtag. Quando o usuário quiser, vou colocar bem direto, mas você coloca exatamente o que você quiser, tá? Quiser cancelar, ou estiver demonstrar insatisfação ou irritabilidade, execute a tool, tá? Chama de tool, melhor que ferramenta. Desativar IA e aqui, ó, definir status da conversa. Ó, vou colocar inclusive na ordem certa. Primeiro ele vai definir o status da conversa e depois ele vai desativar a IA. Pronto. Agora ele vai saber o cenário que ele deve. Escreve insatisfação correta também é uma boa, tá? E o português ele ajuda bastante nessas horas. Aqui ele tem, ó, qual que é a condição, né? Que é a condição quando o usuário demonstrar que quer cancelar, demonstrar insatisfação ou estiver irritado, ele vai executar a tool, definir status da conversa e desativar IA e informe ao usuário que a equipe especializada foi acionada. Só isso. Então agora eu clico aqui em salvar. Agora a gente já alterou o prompt. Agora a gente vem aqui e digita: oi, quero cancelar, do mesmo jeito que a gente fez antes. E agora o que vai acontecer? O seu agente vai simplesmente proceder de acordo com a gente instruiu ele dentro do prompt. Observe aqui, ó. Quando a gente clica aqui em Source, a gente pode ver que ele já alterou o status e já desativou a IA. Vamos ver lá na conversa. Aí agora, ó, essa conversa que a gente acabou de mandar há poucos segundos, ela já está desabilitada e já está com a fila dos humanos. Desse jeito, você vai ajustando o prompt para que quando você precisar de fazer uma solicitação para o humano, já esteja funcionando de acordo com o seu cenário. Mais uma tool, mais uma ferramenta para você. Deixa seu like, deixa seu comentário, me fala em qual cenário que você acha que realmente o humano deve interferir na conversa e me conta se funcionou. E se você ainda não tem uma conta no Chatvolt, clica aqui, faça sua conta, bora, ela é grátis, você já treina seu agente, já começa a funcionar fazendo os primeiros passos. E clica aqui também embaixo, tem mais um link, que é o link do nosso grupo na UAI, grupo gratuito, onde você vai ter um monte de gente falando sobre agente de inteligência artificial. Bora nessa, galera, um abraço!